Continuando aqui com o andamento do módulo 1 de chaves magnéticas, tá? Chegamos agora na parte da atividade B da chave magnética de partida estrela-triângulo. Vamos ver o que é que pede nessa atividade. Nessa atividade, ela pede para que a gente faça os diagramas elétricos, tá? E a montagem prática do circuito de comando e de força de uma chave magnética para acionamento de um motor monofásico. Certo, até então a gente vinha trabalhando com motores trifásicos. Dessa vez nós vamos fazer os diagramas elétricos e posteriormente a montagem prática de uma chave magnética para acionar um motor monofásico. Vamos utilizar o simulador aqui que eu vou demonstrar algumas variações, tá, corretas para esse circuito, ok? Aqui no simulador eu vou fazer todo o circuito do início, tá? Nós sabemos que para acionar um motor monofásico tem que ser uma chave de partida direta, tá? Só que o meu sistema é monofásico. O contator ele tem 3 contatos de força, certo? 3 contatos principais. Eu vou primeiro colocar à disposição dos componentes, tá? Depois é que eu vou fazer as interligações e os ajustes necessários, ok? Primeiro eu tenho aqui os cabos de alimentação, tá? Como vai ser o meu sistema monofásico, eu vou utilizar fase, neutro e proteção, certo? Os três pontos, tá? Fase, neutro e proteção elétrica, tá? Meu sistema de alimentação. Meu motor é monofásico, eu preciso apenas de uma fase neutra para alimentá-lo, tá? Saindo aqui do meu sistema, o que é que eu tenho? Tenho fusíveis, tá? De proteção. Fusível monofásico, tá? Circuito de força. Se é monofásico, eu só vou precisar de um fusível. Abaixo dos fusíveis eu tenho o contator, tá? Contator. Depois do contator eu tenho o relé térmico. E depois o motor monofásico. Tá, isso aqui que eu tenho para o meu circuito de força, tá? Para o circuito de comando vai ser o mesmo de uma partida direta convencional. Vou ter um fusível, certo? Depois do fusível eu tenho uma chave, uma botoeira desliga, depois uma botoeira liga, em paralelo um contato de selo do meu contator, abaixo a bobina do contator, contato normalmente fechado do meu relé térmico e pronto, aqui está o circuito, os componentes do circuito de comando, tá? O que é que a gente pode fazer? Já vou editar aqui esses esses fusíveis aqui, já vou fazer a edição dos componentes, tá? E depois eu faço os ajustes. Tá, aqui eu fiz a edição dos meus componentes, tá? O que é que acontece? Eu vou fazer a conexão dos meus cabos, tá? Antes de iniciar a lógica do circuito de força, tá? Porque o circuito de comando é o mesmo, tá? O mesmo circuito de comando da partida direta. Eu vou fazer o que? Vou energizar aqui, ligar o meu fusível nessa fase aqui e vou deixar independente o meu circuito de comando. Depois eu faço a conexão correta, como é que vai ficar no meu sistema, tá? Eu vou conectar aqui e fazer essa montagem aqui do circuito de comando para a gente analisar aqui o funcionamento do circuito de força e aí eu vou dar algumas opções corretas para vocês, ok? Aqui eu estou com o circuito de comando, tá? Onde se eu pressionar BL, vou alimentar aqui a bobina de C. Esse contato de C, que é o selo, vai fechar.
E aqui o meu contator vai fechar também os 3 contatos, tá? Para desligar, aperta o BD, ele vai desligar sem problema algum, tá? Isso aqui é o funcionamento que a gente já conhece da partida direta sem problema algum. O que é que acontece, tá? Para o meu circuito, uma forma errada de se fazer essa conexão aqui, ó, que eu vou fazer agora, tá? Essa forma de conexão aqui é a forma errada e que muita gente utiliza, tá? Errada, tá? Ou melhor, não é a forma mais indicada, tá? O meu motor vai funcionar sem problema algum, tá? Não é o fato do motor estar funcionando que está certo, ok? Vou conectar logo o aterramento aqui também do motor para ficar já fica conectado. Não quer dizer que o fato do motor estar girando é a forma mais adequada, mais correta. Porque eu não devo utilizar esse tipo de fechamento, essa configuração aqui, que é muito utilizada, tá? Porque eu não devo fazer isso? Porque eu estou desbalanceando o desgaste do meu contator, dos contatos principais. Ou seja, nesse bloco de contato aqui, que eu vou chamar de bloco de contato 1, 2 e 3, no bloco de contato 1, tá? E no contato 3 está passando a corrente que alimenta o motor, ou seja, há um desgaste nesses contatos. Já nesse bloco de contato 2, ele não vai ter um desgaste, ou seja, eu não vou ter o balanceamento desse meu contator, tá? Isso não é bom, certo? Da mesma forma acontece com o meu relé térmico, tá? O ideal é que a corrente passe pelas 3 fases aqui, pelos 3 jogos de contato, tanto do contator como do meu relé térmico, tá? Para que isso aconteça, o que é que eu posso fazer, certo? Uma coisa é que o neutro deve ser conectado direto no meu sistema, tá? Vou usar o neutro aqui, ó, vindo, conexão direta. Então vou conectar aqui no meu relé, nesse ponto aqui que chega, tá? Que é o condutor neutro. Poderia colocar direto na rede lá em cima sem problema algum, tá? Já estou com o neutro alimentado. Aí uma outra possibilidade, o que é muito comum, certo, acontecer, essa conexão aqui eu não tenho como fazer diferente, tá? Nesses bornes aqui, que é a conexão automática do relé térmico, tá? O que é muito comum acontecer, não está errado, tá? Essa conexão aqui, ó, que eu vou fazer agora, certo? Esta conexão aqui não está errada. Porém, essa conexão aqui, ela está correta. Só que ela só é indicada quando eu tenho um relé térmico, por exemplo. Imagine que a corrente do meu motor é 10 amperes, tá? Nesse caso, se eu tiver um relé com 10 amperes, ele só iria desarmar, começar a atuar depois de 30 amperes passando por ele, certo? Porque estaria passando 10 por aqui, 10 por aqui, 10 por aqui. Ele só vai começar a atuar quando ultrapassar os 10 amperes em cada uma dessas fases, tá? Aí esta configuração aqui eu tenho 3 caminhos para passagem da corrente elétrica. Nesse caso, se eu tivesse um motor de corrente nominal de 10 amperes, eu deveria utilizar o que? Um relé térmico, onde a sua corrente máxima de atuação tivesse essa faixa de 1/3, ou seja, essa corrente nominal dividida por 3. Tá? No caso aqui seria 3,33 amperes, tá? Por exemplo. Certo? Aí com 3,33 aqui, mais 3,33 aqui, mais 3,33 aqui, dá os 10 amperes do meu motor. E se a corrente ultrapassar esse valor aqui, ele vai atuar desarmando, evitando que o motor queime, tá? Essa é a configuração, uma das configurações possíveis, tá? Ela está correta, desde que a corrente do meu relé térmico seja aproximadamente 1/3 da corrente nominal do motor, tá? Essa é a condição para essa configuração. Porém, a configuração que nós vamos utilizar, certo? Vai ser essa aqui. Deixa eu mudar aqui o posicionamento do meu fusível. Qual a diferença dessa
para o anterior, tá? Essa aqui, a corrente elétrica vai estar passando pelo borne 3 do meu, pelo jogo de contato 3 do meu contator, por essa contato 3 aqui do meu relé térmico, tá voltando aqui pelo 2, tá passando pelo 2 e voltando aqui pelo 1, passando pelo 1 até chegar no meu motor, ou seja, todos os três jogos de contatos do relé e do contator estão sendo alimentados, ou seja, eles estão balanceados, a corrente elétrica está passando por todos eles. Por que nós optamos por essa configuração e não aquela que a gente jampeava tudo e tinha a divisão da corrente, tá? Que vai passar a corrente normal. Porque o meu relé, o relé que eu tenho lá no laboratório, ele é dimensionado para a corrente do motor, tá? A corrente nominal do motor. A corrente do relé é tem a faixa, na faixa de atuação do relé, tem a corrente nominal do meu motor. Por isso que eu devo utilizar assim. Se eu tivesse um relé onde a corrente, a sua faixa de atuação, compreendesse um terço da corrente nominal do motor, eu utilizaria aquela configuração anterior, tá? Mas aqui, ó, funciona do mesmo jeito, tá? A corrente elétrica passa por todo o meu sistema. Essa aqui vai ser a configuração, tá? A ligação de forma correta, a mais adequada que eu indico para a chave de partida para motores monofásicos. Tem essa possibilidade e a anterior que eu mostrei, tá? A anterior seria o fechamento aqui e isso aqui, tá? Só que anterior, qual é o problema? Eu tenho que ter um relé onde a corrente vai ser um terço da corrente nominal do motor, tá? Sua faixa de atuação, de operação. Tá? Nesse caso aqui eu vou optar por esta configuração aqui na prática e vou fazer na prática porque a faixa de atuação do meu relé térmico é igual à corrente nominal do motor, tá? Aí eu tenho que fazer essa configuração aqui. Se eu fizesse a anterior, ele nunca iria desarmar, tá? Iria queimar, ter dano no meu motor, ele não iria desarmar, beleza? Quando eu fizer a montagem na prática, eu vou explicar para vocês a questão do funcionamento, tal, falar algumas características também do motor monofásico. O motor monofásico tem uma série de características diferentes dos motores de indução trifásicos que até então a gente vinha trabalhando, ok?